Please listen carefully. Oi, eu sou Guilherme Lugulo e esse é o podcast Eu, Ator. Deixa eu, de repente, pescar alguma coisa interessante para falar. Mas vamos lá. Mais interessante do que a sua própria carreira não tem, é isso. É um bate-papo entre amigos, falando do ofício, falando... Oi, o episódio já vai começar. Mas antes eu queria te dar um recado. O podcast agora tem uma conta no PicPay. O que você acha de ser um apoiador dessa ideia? Se você quiser unir forças com a arte e colaborar, o link está na descrição. Agora vamos ao episódio de hoje. Eu quero agradecer primeiramente, por você estar cedendo esse tempo aqui pra gente no Eu Ator, as pessoas que escutam, as pessoas que vêm no YouTube. Então, João Vitt, seja bem-vindo ao Eu Ator, e eu já quero começar perguntando assim, como é que foi isso, a sua decisão de fazer faculdade de artes cênicas, sendo que nessa faculdade, que era a Unicamp, era a primeira faculdade, era a primeira turma, de artes cênicas. Exato. Como é que foi essa inauguração de uma turma de artes cênicas? Então, Gui, primeiro assim, obrigado pelo convite. Você sabe que eu sou teu fã incondicional, não só pelo artista, mas pela pessoa que você é. A gente tem a oportunidade de empreender algumas batalhas conjuntas e é muito bom, muito bom. Aprendo muito com você e me deixa muito feliz. A minha história com artes cênicas, com o teatro, começou no colégio, no primeiro ano do ensino médio, que eu tinha um professor de história e a gente era um colégio que tinha várias matérias extracurriculares além daquelas obrigatórias, e uma delas era história do teatro. Então, esse professor de história, que também era autor de algumas peças, o Miguel Abraão, ele dava essa matéria. E chegou no terceiro, quarto mês do semestre, ele falou, olha, eu vou montar um espetáculo meu e quem topar fazer não precisa fazer as provas da parte teórica, Então a gente estudou desde teatro grego, o teatro elisabetano, o teatro moderno, enfim, era um currículo assim, uma trajetória longa. Mas foi incrível, a gente estreou a peça, era uma peça longa, tinha 2 horas e pouco de duração, mas foi bem impactante dentro do colégio, para o público que assistia, e para mim, especialmente como ator. Mas passou isso, vida que segue, terminei o meu colegial e eu fui fazer, na verdade, a primeira faculdade que eu fiz foi de jornalismo. E quando eu estava já indo para o 5º semestre de jornalismo, o Marcão, que era um amigo, que é padrinho dos meus filhos, que fazia psicologia na mesma faculdade que eu fazia jornalismo, esse professor falou, João, está abrindo vestibular de artes cênicas na Unicamp. O Miguel me ligou e falou, está abrindo vestibular na Unicamp, primeiro curso de artes cênicas, em Campinas, eu sou de Piracicaba. E aí eu falei, vou me inscrever. E falei com o Marcão, que era esse padrinho dos meus filhos, que era um cara também de teatro, embora estudasse psicologia, e a gente preparou uma cena que era os Físicos, um trecho dos Físicos, do Duhamel, Friedrich Duhamel, Teatro do Absurdo. E fui. Caramba, cursando 2 faculdades. Fazendo as 2 faculdades. Só que chegou num ponto, quando os trabalhos das 2 faculdades começaram a acumular, aí eu falei, vou continuar aqui na Artes Cênicas, que é onde eu estou feliz, eu gosto mais, eu me identifico mais. E aí eu fiz a minha trajetória, os 4 anos na Unicamp, me formei com direção de um espetáculo belíssimo, que chamava-se O Barco Bêbado, com direção do Yakov Hiller, o meu amigo, mestre querido, que eu perdi há 15 dias, faleceu há 15 dias. E que é a história do Rimbaud e do Verlaine, esse embate entre esses 2 grandes poetas, essa história de amor, loucura, uma coisa passional, tanto na arte como na vida, E daí para frente eu fui seguindo a minha carreira de teatro. A primeira peça que eu fiz
profissionalmente em São Paulo foi o Concílio do Amor, que era um texto do Oscar Paniza, com direção do Gabriel Vilela. O Gabriel Vilela ainda não era o Gabriel Vilela que a gente conhece hoje, mas eu considero esse trabalho um dos trabalhos mais autênticos e primorosos dele, não porque eu participei, mas porque era incrível mesmo. A gente fazia esse espetáculo nos porões ali do Centro Cultural São Paulo, na Vergueiro, que estava tudo ainda... Assim, era uma obra abandonada, né? E foi um espetáculo que fez muito sucesso, né? Tive pessoas importantes, né, do nosso meio na plateia, né? Então, assim, Maria de Severo, Fernanda Montenegro. Cada semana falava, fulano tá aí. Falava, putz, a gente fica em pânico, né? Você é daquele ator que você entra em pânico quando você descobre quem tá na plateia? Você prefere não saber ou tudo bem para você? Não, hoje tudo bem. Mas teve um tempo, sim, que dependendo de quem estava, principalmente quando a gente sabia que era algum crítico, né? Crítico, né? A Bárbara Leodora está na plateia hoje, o Buzik está na plateia hoje, né? Ou jurado de prêmio, né? Jurado de prêmio também é uma que dá sempre... Jurado de prêmio não me traz nervosismo. O jurado de prêmio, às vezes, era até um estímulo, assim, que às vezes é perigoso, porque a gente se perde também. A gente quer fazer mais do que deve fazer. E aí não fica legal, né? Sim. Então, eu acho que, assim, é o caminho do meio, né? Do caminho do entendimento das medidas. Porque aí a gente consegue chegar com uma integridade plena no público. Às vezes a vaidade faz você ir além, aí o público vê isso, né? O Yakov falava uma coisa muito bacana para a gente. Ele falava assim: a gente conta no palco a história dos nossos ensaios. Então, as relações que a gente estabelece, né? A verdade, os sentimentos que a gente nutre nesse bastidor antes da peça vir a público, é o que primeiro chega na plateia. Então, às vezes, o espetáculo tem aquela luz maravilhosa, aquele figurino deslumbrante, o texto incrível, mas você olha o elenco em cena, você fala, não está legal. Tem algum ruído aí que suja essa comunicação, né, da obra de arte com o espectador. E aí aparece a vaidade, fala, eu acho que esses dois atores estão brigando. Aí você vai descobrir um tempo depois, os caras querem se matar na cotia, mas estão lá porque estão no projeto, porque precisam daquele trabalho. Enfim, né? São os bastidores aí da nossa coxia teatral que às vezes acontece também. E aí, uma vez que você começou a trabalhar, né, com teatro, como é que a TV entra na sua vida? Porque você começou a fazer várias peças em São Paulo, peça atrás de peça, aí foi através de uma peça que te viram e falaram, vem aqui... Foi um pouco isso, sim, Gui. E foi num momento assim, muito crucial da minha vida, porque, assim, eu mais fiz teatro na minha vida do que cinema e televisão, né? Eu me considero mais um ator de teatro mesmo. Às vezes eu acho que até erro um pouco a mão na TV, né? Porque a gente... E hoje em dia que é tudo supernaturalismo, né? Tudo... A vida como ela é, às vezes enfim, dá um tilt. Mas, na época, eu fazia justamente o Concílio do Amor. Foi a minha primeira peça profissional. E o Emílio de Biasi, que é um diretor de teatro, já faleceu também, mas ele era um produtor de elenco da Globo. Né? Ele era que seria hoje quem? Alguém assim que meio que comandava todos os produtores de elenco. E ele assistiu esse espetáculo e, na época, ele me chamou para fazer um vídeo. Né? Então, cadastro, né? Aquele famoso cadastro. E aí eu fiz esse... Na verdade, não era nem vídeo, era foto. Nossa. A gente enviava fotos. Aí enviei as fotos, aí passou um tempinho, ele me chamou para fazer um teste. Fui eu e o Jairo Matos para o Rio.
fazer um teste que a novela era Barriga de Aluguel. E quem pegou esse papel foi o Jairo, né? E aí voltei para São Paulo, tal, continuei fazendo meu teatro. E aí eu estava numa fase daquelas bem vida dura de ator de teatro, né? Pouca grana, morando meio que de favor na casa de amigo, batalhando emprego de garçom nos restaurantes, né, Badalados, né? badalados, que a contratavam um ator, enfim, né? Quem é dessa época, não sei se hoje continua igual, mas naquela época a gente meio que se defendia assim um pouco, né? E aí eu estava assim num momento realmente assim, putz, tá complicado, vou ter que largar e arrumar um meio de sobreviver financeiramente, né? E assim ainda tinha um orgulho, né, de falar para o meu pai, pô, a coisa está pesada, está dura, né? Porque tinha ainda um pouco um certo preconceito, né, para família do interior, com essa coisa de ser ator, essa Ser vida. artista, né? Ser artista naquela época, ainda até hoje, né? Ainda é difícil. Mas foi num momento desses, assim, bem limite, que eu recebi um telefonema do Guilherme Buri. Não, Guilherme é o neto, Reinaldo Buri. Reinaldo Buri, que era diretor da novela Despedida de Solteiro. E aí eu tinha um cabelão enorme. E aí eu lembro que ele falou assim, olha, a gente viu aqui seu material, a gente queria chamar você para um personagem. Aí eu falei, nossa, eu não praticava o budismo ainda nessa época, né? Aham. Falei, nossa, na minha orelha que eu falei, putz, né? Parece que tiraram eu assim do fundo do poço, falou, olha, uma chance. Aí eu falei, nossa, vou ter um contratinho, alguns meses, vou ter como me reorganizar, dar uma satisfação para minha família, tal. Só que o Buri falou, olha, então, o personagem ele morre no quinto capítulo. Caramba. Aí eu falei, puta, alegria de pobre, né? Dura pouco. E aí ele falou, você tá com esse cabelão aí, né? Eu falei, tô. E aí ele falou, então, o personagem vai preso e a gente vai precisar cortar esse cabelo. Putz. Aí eu falei, pô, vamos fazer, né? Aí fui para o Rio e nesse período foi maravilhoso, assim, tudo aconteceu, sabe? Você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, o personagem certo. Já nas chamadas, assim, o meu personagem começou. Na época não tinha internet, não tinha celular, a gente recebia cartas. Eu fui campeão de cartas da TV Das Globo fãs, durante né? Tinha muito isso 98. das fãs mandarem, né? Sim, sim, era assim, eu recebia caixa dessas assim de geladeira Que cheia de cartas. massa. Eram milhares de cartas, realmente, né? O que seriam os likes hoje eram cartas. E, e aí foi isso, assim, essa novela me trouxe me deu uma projeção nacional, assim. Foi um período que fiz muito trabalho paralelo, né? Aquelas coisas que a gente fazia na época, presença, baile, essas coisas, que foi bacana porque eu fazia sempre com muita seriedade, com consciência do que eu estava fazendo. Então eu fiz muitos amigos, eu viajei o Brasil inteiro, inteiro, todas as capitais, várias cidades do interior, valsando, né? Baile de debutante, isso que eu ia falar, era uma coisa que antigamente era super, né? Ainda tem, Nossa, né? Os jovens atores ainda fazem, mas eu antigamente não era sei como isso. é hoje, mas como eu vinha do interior e tinha o entendimento desse rito de passagem que significa esse evento, eu era muito solicitado, porque eu era aquele ator que também não, acabava o evento e não ia embora, eu ficava lá, falava, pô, estou aqui em Poço Fundo, interior de Minas Gerais, vou voltar para o hotel. Não, eu ficava, entendeu? Me divertia, Que fazia amigos. massa. É. Então, a minha vida sempre foi assim. Eu acho que eu tinha consciência de toda aquela fama, mas eu sempre tive o pé muito no chão, né? Inclusive, eu trabalhava um pouco para desmitificar essa imagem de, eu sou. O Eles ator olham global, né? O ator global, tô na olhava para a novela. gente quase como um semideus. E eu falava, não, gente, vamos, tudo igual, né? Não sei se isso foi bom, se foi ruim na minha carreira, mas eu não me arrependo de nada.
sabe? Não me arrependo mesmo. Eu E sempre aí, fui muito autêntico. e aí a sua relação com o sucesso, você definiria o sucesso para você é isso? Essa coisa, ok, um personagem que se destaca numa trama. Não, de forma alguma, Gui. De forma, isso é uma ilusão. É Isso é legal, uma porque é ilusão. isso que eu quero exatamente, eu estou te provocando exatamente para isso, para entender, porque às vezes tem um falso glamour de que, olha, agora consegui o protagonista da novela das 9. Tudo ilusão. Pronto. Tudo ilusão. Tudo ilusão. Eu acho que assim, sucesso é quando você consegue contribuir com o seu trabalho de ator para um personagem, seja ele pequeno ou grande, mas de modo que você, primeiro assim, que você sinta muito prazer em realizá-lo, né? Que esse personagem consiga estabelecer uma comunicação, sim, com o espectador, né? Da TV, no caso, o telespectador. E a gente tem uma série de atores que fizeram personagens pequenos, mas que conquistaram o público mais do que protagonistas, né? Sim. Então, e eu penso assim que o mais sucesso é você realizar o seu trabalho bem, né? As pessoas respeitarem e reconhecerem o seu trabalho, é, e você estar feliz com isso. Para mim, isso é sucesso, sabe? Não é ganhar dinheiro, não é virar. Porque hoje em dia, né, as pessoas falam: por que você pega um jovem ator, por que você quer fazer televisão? Porque eu quero ser celebridade. Meu, tá no lugar errado, né? Você gosta de ler? Tenho meio preguiça. Então já ferrou, cara, porque se tem uma coisa que ator precisa fazer e muito, é o exercício da leitura, né? Não só para adquirir conhecimento, mas a gente trabalha com a fala, a gente trabalha com a palavra. Então, você enriquecer, né, o teu vocabulário, você conseguir construir pensamentos, né, com entendimento, claro. O que a gente mais vê hoje na sociedade é a falta de interpretação de texto, Sim. né? As pessoas são ludibriadas porque não têm clareza para interpretar um texto corretamente. Elas leem ou ao pé da letra, né? Ou, enfim. E aí está esse pandemônio que a gente está vivendo, que Exato. é essa ausência aí de E cultura aí mesmo. você pai de 2 filhos, né, Rafa e Maravilhosa. Francisco, os 2 atores. Como é que foi para esse pai artista, sabendo dos perrengues, sabendo das dificuldades, sabendo também das glórias, ter 2 filhos atores, como é que foi isso para você, essa aceitação? Foi você que incentivou? Não, não, eu nunca incentivei nada. Eu incentivei, tanto eu como a Valéria, a gente sempre incentivou-os a realizar aquilo que eles desejavam e que sempre procurassem ser íntegros naquilo que eles se propusessem a fazer, né? Aqui em casa, quem é a grande artista, assim, é a Valéria, né? A Valéria é multi, a Valéria escreve, a Valéria é atriz, a Valéria pinta, a Valéria borda, a Valéria faz artesanato, escultura, enfim. Então, os meninos sempre tiveram esse contato muito vasto com o universo artístico, muito por ela, né? Até porque quando eles eram pequenos, eu lembro que eu viajava muito com um espetáculo, né? Então, eu era aquele pai que quando chegava tinha oportunidade de estar em casa, assim, né? Mas quem O trabalhou dia a muito dia, né? o dia a dia mesmo, forjou-os, foi ela. Mas quando eles começaram a manifestar um desejo de ir para o teatro, né, de ser ator, eu era um que até falava assim: não, pensa bem, cara, para com isso, Pra né? quê? Tem certeza, olha a vida aqui, seu pai, né? A gente teve momentos de altos e baixos o tempo todo. Tem hora que está muito bem, tem hora que não está, né? Tinha semestre que cortava a TV a cabo porque não tinha grana para pagar o boleto. Depois tinha época que voltava a TV a cabo, enfim, né? Se virando. Mas foi uma escolha natural deles assim, eu fico feliz por vê-los felizes, mesmo com todos as dificuldades, obstáculos que tem a profissão, eles são muito corajosos e muito determinados, né? Então, isso já é uma ferramenta boa para eles avançarem, né? O Chico está fazendo a faculdade de cinema, já acho que falta um ano para completar,
Ele ia para a Austrália agora, um pouco antes da pandemia, ia ficar um ano lá, né, estudando inglês e trabalhando numa cidade onde tem os estúdios de produção de cinema lá da Austrália. Então, era uma coisa que estava já meio que armada, mas aí veio a pandemia e aí E cá estamos, presos. cá estamos aqui, né? E o Rafa é esse menino aí, é uma luz, né? Ele Acabou de também ser pai, você agora vovô. Presentão, hein? a Maria, linda, que é outra também, que não pode ver uma lente que já está, né? Eu falei, pô, já vê no sangue. Mas tá aí o Rafa construindo a trajetória dele também, sempre com muita responsabilidade, muito dedicado. Agora ganhou esse novo papel, talvez seja o mais importante papel da vida dele, de pai, né? Mas está aí, então, acho que o Rafa vai fazer agora, acho que a próxima novela das 6. Não sei se é próxima no ar, mas é uma novela de época bem interessante. Ele faz um mágico de rua, Que né? legal. Um ilusionista. E ele é amarradão nisso, o cara é bom nisso. Não, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele em Rock Story Vocês foi, trabalharam em Rock Story. foi muito bacana, assim, um mega profissional, super dedicado. Parceiro, né? Amigo. Parceiro, troca. Então, parabéns pelos filhotes aí, que deve ser motivo de orgulho, assim, para você vê-los escolhendo essa profissão e vencendo nela, né? Que a gente sabe dos obstáculos. E aí você falou já do budismo, né? A gente pratica a mesma filosofia, que é o budismo de Nichiren. Falou assim, que antes eu não era budista. Você já até falou aí. Verdade. Já entregou minha pergunta. E aí eu queria falar, a gente, né, pratica essa mesma filosofia. E eu queria entender esse envolvimento, porque você é super ativo dentro da organização, que é a BSGI. E você cuida da parte cultural dessa organização, assim, é super envolvido nessa parte cultural. Tem o programa Família Busca Fé no YouTube, que você também tem um personagem ali, que você fala do budismo através com um roteiro todo voltado para o budismo, né? Eu queria entender essa importância dessa sua filosofia na sua vida, assim, porque é uma entrega, né? É você fazer ali para o bem maior que são as pessoas. Como é que é isso, essa criação de valor? Olha, Gui, eu pratico o budismo de Nichiren Daishonin, o budismo Soka, há 23 anos. E hoje, quando eu olho para mim hoje, aos meus 53 anos de idade, eu lembro que uma das minhas determinações era, até os 50 anos, eu conseguir criar uma condição de vida, né, que me permitisse me dedicar mais a essa filosofia do respeito à dignidade da vida. E eu consegui alcançar esse lugar. Não fiquei rico, né, mas assim, eu criei uma condição onde eu posso me dedicar mais, sim. E o budismo, essa filosofia, esse ensino que a gente pratica, é o pilar da minha vida, né? Eu digo assim, hoje eu sou protagonista da minha história no palco do Kosen-Rufu. O que é o Kosen-Rufu? É refutar o mal e revelar o verdadeiro. É criar uma cultura de paz, né? Com base na paz, cultura e educação. É valorizar cada indivíduo, porque todo indivíduo tem um potencial extraordinário para transformar a sua realidade. O que a gente precisa é despertar a consciência desse potencial na nossa vida e ativá-lo. Aí é que nem o ator precisa estudar, você precisa se dedicar, você precisa, né, para você ir para a vida diária, encarar os conflitos desse personagem que é você mesmo, para você poder conduzir a sua vida, né? A gente, no budismo, a gente diz assim, a gente é o autor e o protagonista da nossa história. Nada é de fora. Aí fala um pouquinho da Família Busca Fé, né? Que o texto é da Ana Quintana. A Família Busca Fé foi uma construção, foi trazer um pouco esses fundamentos, esse entendimento dos princípios budistas aplicados na vida diária, cotidiana das pessoas comuns, que somos nós, né? Como é que esses princípios eles se revelam e como é que eles podem ser utilizados para criar valor, para transformar
obstáculo em benefício, para conseguir criar harmonia familiar, você conseguir entender o que é trabalhar com diferentes pessoas que pensam completamente diferente, mas todas, quando têm um propósito comum, isso se torna uma potência, uma força de transformação. Sim, não, é muito legal. Eu tive a oportunidade de ver alguns episódios, acho divertidíssimo, assim. Seu personagem é E ótimo. vai pelo humor, né? Tem uma visão, Exato. é leve, E é aí, leve. esse momento que a gente está vivendo, né, é um momento muito conturbado, assim, né, para todo mundo, mas artistas, né, como o nosso foco aqui é o artista, eu queria que você, se você pudesse dar uma dica nesse sentido, porque é um grande obstáculo que a gente está vivendo, né, o artista não podendo fazer a sua arte. Você, com todo esse seu conhecimento dessa filosofia que você pratica, qual dica você daria para esse artista que está em tremendo sofrimento nesse momento por não estar conseguindo fazer a sua arte? Assim, olha, eu tenho refletido muito sobre essa questão, porque assim, nós já estávamos com dificuldade para trabalhar, até antes da pandemia, por uma série de questões, né, governamentais mesmo, né, dos apoios, dos fundos de apoio, enfim. E com certeza será a última das profissões a retomar 100% suas atividades, porque a gente cria essa relação com o público, com muitas pessoas. Mas essa quarentena trouxe todo mundo para esse veículo, que é a internet. Então, eu tenho visto muitos artistas criando coisas muito bacanas e muito interessantes e que estão conquistando faixas de público, né? Eu até estava pensando assim, eu falei, pô, como será que vai ser a televisão depois da quarentena? Será que vai ser tudo exatamente como era antes? Porque assim, eu pego, por exemplo, pela Valéria, minha esposa. Ela está fazendo todo dia às 9 da manhã, ela faz uma live no Instagram que é Ciranda das Mulheres Sábias, né? Então, eu estou vendo que nesse processo que começou a partir de uma leitura de uma obra, começaram a surgir pessoas com saberes, com conhecimentos, com vivências extraordinários dentro desse universo que ela se propôs a dialogar, que é o sagrado feminino, questão da ancestralidade, enfim, é um universo extremamente rico. E eu brinco com ela, eu falo, pô, você está roubando o horário da Ana Maria Braga, né? Você já Total. está criando uma plateia, um público cativo, né? Que 9 horas da manhã está ali diariamente, né? E interage, depois manda. Então, e assim, eu vejo o próprio Pedroca, sabe? Propondo, você mesmo, eu estou acompanhando você com suas pílulas. Sim, Então, sim. assim, eu vi um outro que eu não me lembro de quem é, porque são tantas, né? É. Que é uma festa é, onde todo mundo grava dentro da sua própria casa, mas quando você vê, parece que eu tenho a sensação de que eu estou numa multidão de gente ali dentro daquela festa. Então, é uma dramaturgia, são novas descobertas, né? E eu fico pensando que as pessoas, os patrocinadores que pagam lá as ações de publicidade, merchandising na TV, eu acho que eles precisam começar a ficar atentos e começar a enxergar esses artistas que estão trazendo coisas muito bacanas, muito interessantes, às vezes assim com muito mais criação de valor do que a própria TV comercial propõe, muitas vezes, e que podem ser agregar um selo assim de qualidade para o anunciante. E na minha cabeça maluca, né, idealista, eu falo, olha aí uma possibilidade de começar uma redistribuição de renda, né, de cota de publicidade, com as pessoas que estão atuando na internet. Porque eu imagino que a hora que a pandemia acabar, muitas das descobertas que estão surgindo nas redes sociais,
né, por parte dos artistas, principalmente, elas não, imagino que elas não vão deixar de existir, né? Talvez elas sejam mais aprimoradas ainda, mais elaboradas com a possibilidade que a gente vai ter de sair de casa, né? Poder fazer uma cena externa, por exemplo, mas trazer nesse veículo que fala com centenas, milhares de pessoas, né? E eu acho que é um espaço também onde nós, artistas, temos mais liberdade de falar sobre aquilo que a gente acredita de fato. Porque muitas vezes, numa empresa, né, seja em qual área for, você está ali sujeito a regras, a diretrizes, né? Algumas às vezes que você até discorda, mas você aceita porque você precisa estar, você trabalha ali, então a ética, o bom comportamento, né, a política de compliance exige que você seja um funcionário exemplar dentro da política da empresa. E a internet ela te dá esse espaço livre, né? Que eu penso que se a gente abraçar isso com responsabilidade e propósito, criatividade não falta. Não falta. Nós, artistas brasileiros, somos assim extremamente criativos, deliciosamente criativos. Sabe? Eu vejo, eu falo, caraca, olha o que ninguém está pensando, o que o cara pensou, como é que ele foi buscar isso. Então, isso é extraordinário, Gui, sabe? Eu sinceramente, eu torço muito para que esse veículo seja um novo canal de voz dos artistas e que quem anuncia comece a olhar para esse nicho com mais entendimento da importância que é você poder valorizar, porque ninguém vive né? A gente vive do nosso trabalho, né? O artista não pode dar de graça a única coisa que ele tem para vender, né? Sim. A gente sempre escutou isso. Então, já dizia Cacilda Becker. Então, assim, é importante que as empresas comecem a olhar com mais, sabe, mais acuidade esses potenciais artistas que estão aí dominando e salvando a nossa quarentena. Imagina o que seria essa quarentena sem a arte. Sim. Que seria? Exato. Então, a sua definição... E a gente não ganha um centavo, um puto com isso, né? Então, a sua definição é basicamente essa, de não desistir, né? De continuar fazendo Jamais. O que você estiver fazendo. Jamais. Eu aprendi uma coisa com o meu mestre, Dr. Ikeda, que ele fala assim, a derrota na vida, seja em qualquer aspecto da vida, ela não se dá pelo obstáculo ou pelo rigor da adversidade que a gente tem diante da gente. A derrota só se dá pela desistência da própria pessoa. Então, quando a gente desiste, joga a toalha, aí a gente é derrotado. Que lindo. Caso contrário, avance 1 milímetro, você está vencendo. Bravo, que lindo. Agora, já para a gente fechar, eu sempre faço essa pergunta para os convidados. Você, João, né? Se você pudesse voltar lá atrás para aquele jovem que estava se dividindo entre Campinas, Piracicaba, e aí vai e volta, e o que você falaria para esse jovem que decide virar ator? Uma coisa que a Miriam Muniz falava do teatro, né? Que eu acho que é a porta. Teatro é duro. Teatro é duro. Ao mesmo tempo, é um local de máxima possibilidade de crescimento, de florescimento da sua individualidade e das suas habilidades, que você vai nutrindo e descobrindo, né? Então, eu digo sempre para qualquer jovem que deseja se tornar ator, primeiro, estude, né? E entenda que é um ofício duro, não assim, não dá para glamourizar, né? É um caminho árduo, mas muito, muito, muito gratificante quando você tem consciência, porque
a gente, como ser humano e como artista, a gente se forja na adversidade. No bem bom, a gente vai para o pedestal dos louros, da fama, do sucesso, das capas, e ali a gente muitas vezes, 90% das vezes, a gente é tomado, né, envenenado pelo calcanhar de Aquiles de qualquer artista, que é a vaidade. E aí a gente cai numa tacada só e muitas vezes não consegue se levantar porque não teve a noção da responsabilidade e da dureza, né? Assim, é um caminho que não permite atalhos. Eu quero agradecer imensamente por você ter doado o que a gente tem de mais importante nesse momento, que é o tempo. Obrigado pelas palavras. Eu acredito que a gente vai incentivar muitos jovens que escutam o podcast e que a gente consiga inspirá-los, né, a pensar sobre isso, a criação de valor, a pensar na importância deles enquanto ser humano, né, e não ficar na banalidade da celebridade. A gente precisa trabalhar a aprimorar a nossa subjetividade, né? A subjetividade ela permeia todos os aspectos da vida, os sentidos. Às vezes a gente fica só na realidade objetiva e a realidade objetiva ela é muito frágil, ela é transitória, ela vira espuma na areia da praia, né? Desaparece. E esse mergulho mais profundo na subjetividade, no que está por baixo, na base das coisas, é uma vivência e um conhecimento que a gente jamais perde. Isso é um valor que se agrega na construção nossa como humano, como artista. Então, mas dá trabalho. Dá trabalho. Opa, obrigado, viu, João? Obrigado mesmo. Obrigado a você, Gui. Uma delícia sempre estar contigo. Parabéns aí pelo programa. Viu? Valeu, tamo junto. Beijão. Beijo.